Olá a todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Este programa tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes membros da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje eu tenho uma gravação muito especial para minha história e para o meu coração. Eu vou entrevistar a talentosíssima confreira Wólia Bonfim. Wólia é um ícone do direito do trabalho no Brasil. É uma referência para todos aqueles que se prepararam para concursos públicos e para a advocacia trabalhista no Brasil nos últimos anos. Eu posso dizer nas últimas décadas, embora ela tenha esse olhar de menina que parece ser minha filha, ela é uma pessoa que já tem uma estrada neste mundo do direito do trabalho. E é alguém que é destinatária não somente do meu respeito intelectual, mas da minha admiração pessoal. Wólia Bonfim, minha confreira, minha amiga, que bom recebê-la no ABDT Memória Viva. Meu querido Rodolfo, você está no meu coração, assim como a nossa academia. É um prazer estar aqui, podendo colaborar e dizer um pouco dessa vida acadêmica e profissional para aqueles que nos assistem. Então, é um prazer estar aqui com você, compartilhando dessa entrevista. Obrigada. Eu é que agradeço essa honra, esse prazer, esse privilégio. Então vamos começar. E a gente quer saber, logo de começo, Wólia, é que você fale um pouco quando você nasceu, onde, como é que foi sua formação de base, seus primeiros estudos. Este é o momento inicial. Wólia Bonfim, por Wólia Bonfim. A palavra é sua, querida. Bom, sou carioca, da Gema, nasci no Rio de Janeiro e continuo no Rio de Janeiro e pretendo continuar no Rio de Janeiro. Se um dia tivesse que sair daqui, seria para o Nordeste, que é a grande paixão, que o Nordeste é lindo, além de ter Rodolfo Pamplona e outros grandes nomes, óbvio, e amigos. Meu pai é nordestino, então eu tenho esse viés nordestino que eu gosto muito. E não foi a minha primeira opção o direito. Na verdade, eu jurava que não ia fazer direito, exatamente porque via meu pai, advogado trabalhista, Benedito Calheiros Bonfim, trabalhando excessivamente todos os dias até tarde, não só no escritório como em casa. Já existia home office naquela época mesmo, sem internet. Hum. E eu jurava que tudo que eu não queria era isso. Então eu fiz faculdade de desenho no Fundão, faculdade pública. Depois de um ano achei que não era, vamos dizer, era muito fútil, não lidava com gente. Fiz concomitantemente, à noite, uma outra faculdade, fonoaudiologia. Então, fiquei fazendo de dia desenho e à noite fonoaudiologia. Quando, então, engravidei da minha filha, aos 19 anos, obviamente isso não foi muito bem aceito pela família. Naquela época, mãe solteira não era muito bem recebida, já que eu era solteira. E, por conta disso, a minha vida virou de cabeça para baixo. Fui excluída da família e da casa e tive que me virar. E foi nesse momento que eu decidi largar, antes de me formar em desenho e antes de me formar em fonoaudiologia, isso é, as duas faculdades sem terminar, uma eu tranquei no 7º período, a outra com 1 ano e meio, no 3º período, eu resolvi fazer direito só porque meu pai era advogado e tinha um escritório de advocacia, e eu achava que com uma filha pequena, esse era o caminho mais fácil de conseguir trabalhar e receber algum dinheiro para sustentá-la, já que eu era uma mãe solteira, excluída da proteção da família, né? Sem renda. E no primeiro dia de aula, Bennett, em Laranjeiras, não foi uma faculdade renomada, não foi uma faculdade, mas eram com excelentes professores, e eu vesti a camisa da faculdade e estava com a faca nos dentes para o que vinha pela frente. No primeiro dia, me lembro da aula de introdução ao direito, sobre comoriência, não esqueço até hoje. Eu assisti aquela aula e disse, nossa, era aqui que eu sempre quis estar. E ali começou a minha paixão no primeiro dia de aula, paixão essa que existe até hoje, e eu me impressiono até hoje como eu amo o que eu faço. Eu posso dizer que eu amo o direito, mas a minha intimidade está com o direito do trabalho. Não é nem o processo, é o direito do trabalho. Eu amo aquilo, não sei se é porque eu compreendo, porque eu gosto, porque eu consigo, e foi esse o meu caminho. Assim que eu estava na fase do estágio, eu fui estagiar com meu pai, estagiei no escritório dele, de advocacia, um escritório que só defendia
trabalhadores, isso é, empregados, meu pai não defendia patrão. Logo veio o plano Collor, nos anos 90, eu recém-formada, não tinha como sobreviver, porque advogado que trabalha para empregado vive de alvará. Plano Collor, a senhora Zélia Cardoso de Mello, se eu não me engano, esse era esse o nome, trancou toda a poupança, não tinha mais dinheiro, eu desesperada que morava com uma criança sem pai, sem pensão, sem família para proteger, não tinha como me virar, resolvi estudar para o concurso público, meu irmão já era juiz de carreira, concursado, também do Rio de Janeiro. Me lembro que foi uma época que meu irmão me desestimulou, dizendo que eu não teria capacidade para passar, já que eu não era tão inteligente, nem era tão dedicada, já que a minha irmã, que era um gênio, e ele, que era o gênio da família, e eu, a feiosa e a burrinha da família, então eu não tinha como passar. Meu pai, ao contrário, me estimulou, dizendo que eu era esforçada, jamais inteligente, mas esforçada, e que eu deveria tentar e que não tinha problema nenhum. E com isso, desde o dia que eu comecei a estudar ao dia da minha posse, foram 1 ano e 8 meses. Do dia que eu sentei ao dia que eu tomei posse. Então, 1 ano e 6 meses intensos de estudo, 8 a 12 horas por dia, trabalhando ainda no escritório do papai. Claro que eu delegava muito esse trabalho para as amigas, para aqueles que podiam. Consegui estudar fim de semana, feriado. Passei no concurso, fiquei na magistratura por 20, passei nos anos 90, 93, e me aposentei em 2018, se eu não me engano, é isso. Então, fiquei 24 anos, 25 anos na magistratura. Fui muito feliz na magistratura. Minha querida avó, olha, eu queria entender também como é que o magistério surgiu em sua vida. Você é hoje uma referência para milhares, para dezenas, centenas, talvez milhares de professores e professoras na área trabalhista. Queria saber como é que foi isso, porque eu sei que é uma história muito, muito particular. Me conte aí. Na verdade, foi uma forma de agradecer a um grande amigo, professor, na época juiz, Ricardo Ariosa, que permitiu que eu assistisse 1 ano e meio, quase 1 ano e 8 meses, que os últimos meses eu não precisei ter aula, de aulas graciosas, com apostilas graciosas. Esse ato de solidariedade dele, obviamente, merecia alguma compensação, e eu não poderia pagar. Então, eu prometi que começou até um pouquinho antes de eu passar no concurso, mas eu já estava bem preparada, já estava passando em todas as primeiras fases dos concursos regionais. Comecei uns 4 meses antes de passar e prometi a ele que, passando, eu ficaria 2 anos dando aula de graça para ele no curso dele. Comecei dando aula de processo, depois fui para o direito material, que era a minha paixão, e é até hoje, mas ele, como uma pessoa muito justa, solidária, me pagou, nunca permitiu que fosse de graça, e ali eu comecei dando aula, mas você sabe quando nada compensa não só a gratidão que eu tinha, como a necessidade. E aí eu conversando com ele, depois de dar aula alguns meses, já juíza, que eu gostaria de ter um curso, que eu gostaria de ganhar mais, porque o dinheiro da magistratura não ia pagar as dívidas financeiras que eu tinha, já que eu me endividei para poder viajar, para fazer prova, para comprar livro, para poder pagar o hotel, porque você fazia em vários estados. Eu tinha dívidas com pessoas, eu tinha dívidas com o banco, eu tinha dívidas com meu pai. Meu pai, na época, me emprestou em dólar, e por um azar o dólar, que era 1 para 1, virou 1 para 3, então a dívida triplicou, então eu tinha que pagar a ele, mais do que tudo, em dólar, que foi o combinado. Então, aquela necessidade, bom, nos reuníamos, então, paguei o meu pedágio. Então, a partir dessa experiência em ajudar, em retribuir o Ricardo Ariosa, que foi um grande amigo, eu acabei dando aula e acabei gostando do magistério, exatamente essa minha forma, mais coloquial, menos formal, uma visão mais prática, e acho que, de alguma forma, isso agradou aos alunos. E aí o livro vem primeiro, o livro de sentença, que era um método que eu criei para poder passar no concurso, que nada mais é do que a soma de vários textos padronizados, fazendo quebra-cabeças diferentes dependendo do que é. O que a gente tem hoje, a gente tem modelos padronizados no computador. Se é revelia, você tem um modelo. Se é honorário, você tem outro modelo. Se é gratuidade, você vai fazendo um Lego. Então, eu criei várias peças de Lego, coloquei lá naquele livro, o livro vendeu,
ali eu estava feliz. Passou algum tempo, eu comecei a dar aula também para exame de ordem, aí fiz um livrinho pequenininho preparatório para o exame de ordem, que era um resumo de direito do trabalho, um resumo de peças processuais e de exercícios. Ponto. Até que, dando aula, sempre o meu foco era aula para quem queria ser juiz ou procurador, isso é, para magistratura ou procuradoria do trabalho. Um aluno, que hoje é juiz, e que eu fui padrinho do casamento dele, um aluno me diz assim: nossa, suas aulas são ótimas, porque você fala de vários autores, dá uma visão de todos eles. Eu vou escrever um livro baseado nas suas aulas. Eu falei assim: mas você vai escrever o livro do que eu falei? Então o livro é meu. Aí ele: mas você não tem nenhum livro? Aí eu fiquei desesperada, que aquele estudo enorme que eu fiz, com aqueles livros antiquíssimos do papai, alguns com dedicatória do próprio Evaristo, do próprio Giglio, sabe? Aquelas raridades, aquele cesarino, aquele estudo que eu fiz para dar aula para ele, para eles, para todos eles, ia virar a obra de alguém. E aí, desesperada, eu comecei escrevendo aos pouquinhos o livro. Mas era aos pouquinhos. Isso significa 2 horas num dia, passam 3 dias, mais 3 horas. O livro ia demorar 10 anos para sair. Eu já tinha um resumo, tinha que aumentar. Aí, nesse meio do caminho, acontece aquilo que, não sei se você já assistiu, Rodolfo, o filme que eu diria que é a minha cara, Agentes do Destino. O agente do destino aparece e a minha filha morre. Então, são coisas que o destino coloca que te direcionam para um lado ou para o outro. E esse agente do destino, seja lá quem é, me coloca nessa situação e eu, com a morte da minha filha, eu tinha 2 alternativas. Ou eu deprimia, já vinha, né, de uma exclusão familiar grande, de ter sido expulsa de casa, ter sido excluída da família, estava num casamento bom e perco a minha filha. E aí eu falei, olha, só tem 2 alternativas, ou eu deprimo ou eu produzo. E aí foi que nem Beethoven, deprimido, que nem vários outros grandes filósofos, artistas. Eu aproveitei toda aquela energia de reclusão, de não querer sair, não querer dançar, não sou de usar droga, aliás, nem bebo álcool. Então, sentei e em 2 anos saiu o compêndio de Direito do Trabalho. Ficava sexta, sábado e domingo, 10 horas no livro, 8 horas, 12 horas. Tive a ajuda da Betinha, que é minha amiga até hoje, me ajudando a pesquisar jurisprudência, a gravar minhas aulas, a transcrever, ao Flávio, que foi meu assessor depois, ajudando a gravar a aula, a fazer transcrição. Então, contei com 2 pessoas que eu amava, 2 pessoas que estavam do meu lado, e eu fui estudando, abri a série de livros, exatamente nesse lugar que eu estou hoje, nessa mesa que eu estou hoje, nessa casa que eu estou hoje. Eu coloquei todos os livros que eu tinha, comprei todos os compêndios, reli tudo, reescrevi, e em 98 sai a primeira edição do Direito do Trabalho. Como todo filho, não nasce perfeito, eu, quando fui reler, achei terrível o livro. E aí, na releitura, demorei mais 2 anos, na terceira edição ele sai melhorado. Ele sai com uma linguagem melhor, com os erros corrigidos, e até hoje estamos fazendo isso, até hoje ele é um filho, até hoje precisa de cuidados, precisa de atualização, de revisão. Então, eu virei autora por influência do meu pai, que tinha uma editora e também escrevia, mas era um compêndio de jurisprudência, que é o Dicionário de Decisões Trabalhistas. A primeira edição foi pela editora dele, do livro de sentença, já o outro foi pela Ímpetus e hoje pelo GEM, já há um bom tempo pela editora GEM. E é isso, professora, autora, juíza, hoje aposentada, né, porque, apesar de amar o direito, o poder não combina bem comigo. Não é que eu não gosto, acho que todo mundo gosta do poder, mas eu não gosto da vaidade que o poder traz entre os pares, né? Ninguém tem dúvida, é uma imposição, se você não pensa assim, você é assado, e é um jogo de vaidades. O judiciário é maravilhoso, mas não é o meu perfil.
Então, eu fiquei lá o tempo suficiente para fazer a minha história e me aposentar. E hoje sou advogada, amo o que eu faço, adoro, consigo ter vida, porque antes eu não tinha, consigo ir à academia 3 vezes por semana, consigo fazer meu pilates, consigo estar mais tempo com meus filhos, com os meus amigos, consigo não trabalhar final de semana. Durante 25 anos, eu trabalhei todos os finais de semana, sem exceção, porque para ser professora, juíza, você tem que trabalhar final de semana, como você está trabalhando agora. Então, não tem jeito que, se você quer fazer bem as duas coisas, você tem que multiplicar, porque o primeiro holofote vai em quem é professor. Olha, ele é professor, então ele não é bom juiz. Então, para você não Verdade. deixar a sua carreira, né, sofrer, Essa taxação é terrível, e eu sei bem disso também. é isso. Então, para você não ser alvo de mais uma acusação, eu tinha que me esforçar além disso tudo. Então, por muito tempo a Não família. basta ser bom, tem que ser o melhor. Não basta ser bom, exatamente. Você é um exemplo disso também, né? Professor, escritor de diversos livros, né? Ainda é cantor, músico, compositor, constrói poesias. Então, é isso, né? A gente faz o que Minha gosta. querida. E a gente faz o que gosta, e a gente se esforça, e não somente, a gente se dedica porque a gente se entrega, né? Mas eu queria, na verdade, dentro dessa linha aqui, dessa nossa entrevista, eu queria que você falasse agora sobre o seu ingresso na Academia Brasileira de Trabalho, né? Você é uma mulher admirável, uma magistrada que fez uma carreira eh, exemplar, né? É uma professora idolatrada pelos alunos, tornou-se uma escritora de referência no campo da dogmática trabalhista. E como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu isso? Eu sei, mas o nosso público que está assistindo quer saber. Um dia eu estava no tribunal, já, se eu não me engano, como desembargadora, que eu fiquei 7 anos como titular, né, como desembargadora titular. O João Lima, que é um dos nossos acadêmicos também do Rio de Janeiro, me procura, vai ao gabinete e diz assim: você vai esperar o seu pai morrer para ocupar a vaga dele, ou você vai ocupar antes e dar o prazer ao seu pai de te ver também na academia da qual ele é membro? Aí eu falei: mas eu tenho alguma chance? Ele falou: claro que tem, eu vou subscrever, eu vou indicar outras pessoas, vou te dar a relação. Me permita só fazer uma nota de rodapé, porque você fala pela proximidade de João Lima. Para aqueles que não estão nos vendo, é o João de Lima Teixeira Filho, que foi presidente da academia também, que escreveu muito tempo com o Susequinde, o Instituições. Então, para o pessoal, porque às vezes a gente usa na intimidade e todo mundo conhece mais como Lima Teixeira do que como João Lima. Mas siga aí. Exatamente isso. É o João Lima Teixeira, é o grande João Lima Teixeira, que também foi coautor do livro Instituições de Direito do Trabalho, atualizando a parte dele Maranhão, e ele subscreveu, e eu já comecei a entrar em contato com todo mundo, pedindo apoio. A grande maioria, muito sincero, o que eu acho bem transparente da academia, eu procuro repetir esse exemplo, olha, esse eu estou comprometido, no próximo eu voto em você. E na segunda eu ingressei e ocupo hoje a cadeira 77, com muito orgulho, hoje como diretora de eventos, quase arrancando os cabelos, mas é uma delícia, né? As reuniões, os encontros com os acadêmicos é algo muito gostoso, né? Uma identificação ímpar com tantos intelectuais da área. Isso e você, tal qual fez na magistratura, tal qual faz no magistério, tal qual faz na redação dos livros jurídicos, tal qual faz na advocacia, Vossa Excelência é uma confreira de excelência, né, e uma diretora que não precisa arrancar os cabelos, é só ser Vólia Bonfim para conseguir fazer algo que nos encanta sempre. A gente tem que ir para o final, mas eu quero registrar, porque isso aqui é uma perpetuação de memória. A ABDT, o Memória Viva, é um programa que quer mostrar para a comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes da academia. E a pergunta final que eu vou fazer para você é relacionada às perspectivas, como é que você vê o mundo. Mas eu quero deixar, já que isso aqui vai ficar registrado, para dizer publicamente a minha admiração, né, a minha gratidão, eu vou usar uma expressão mais forte, a minha adoração que eu tenho, o meu amor por Vólia Bonfim. Ela naquela frase, o amigo certo das horas incertas.
a amiga certa das horas incertas. Num momento muito pessoal da minha vida, essa moça bonita, ela me estendeu a mão e ela se tornou não somente a minha admirada e admirável confreira, colega de magistratura, colega de magistério, mas ela tornou-se uma irmã do coração. É uma pessoa que eu não escondo de ninguém, que eu realmente amo, Folha Bonfim, e se alguém quiser arranjar um inimigo, é só falar mal dela na minha frente. Mas feito esse registro, que fica aí para registrar para quem quiser, eu não podia deixar, eu não seria eu mesmo se eu não falasse da minha admiração. Eu peço agora para a confreira Vória Bonfim, né, que fale para esse público que está nos assistindo, quais são tenta a sua experiência tão grande em tantos campos das nossas áreas. Quais são as perspectivas que você vê em relação ao direito do trabalho? É algo que a gente precisa deixar como uma memória e uma visão para a posteridade. Bom, Rodolfo, antes de mais nada, obrigada pelos elogios. Não tinha como deixar de amá-lo. Você é a pessoa doce, pura de coração, coisa rara hoje em dia. E quando eu percebi, você que nunca é de reclamar nem falar nada, a sua dificuldade, é óbvio que eu tinha que ajudar, assim como eu fui ajudada na minha dificuldade. Então, foi um grande prazer. Bom, mas vamos chegar ao fim, né? Porque ninguém quer ficar ouvindo só lamúrias. Eu acho que o direito do trabalho vem enfrentando, principalmente nos últimos 5 anos, uma mudança de paradigma. Ele está indo a caminho do direito civil, mais formal, mais igualitário no sentido dos contratantes, mais contrato faz lei entre as partes, mais literal, menos protecionista. Essa reviravolta tem muito a ver com as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal e também com a reforma trabalhista. A reforma já foi uma grande mudança, mas não na interpretação. Agora, a mudança tem vindo não só na legislação, mas também na forma de interpretar o direito. E esse caminhar do direito do trabalho para a visão menos protetiva, mais civilista, mais igualitária, é uma visão que está sendo imposta pelo Supremo e não conquistada pelo Judiciário ou pela jurisprudência trabalhista. Não é a jurisprudência trabalhista que está mudando, porque a gente tem ondas mais protecionistas, ondas menos. Agora não. Então, eu tenho muitas dúvidas do que será daqui para frente. Será uma desregulamentação, uma flexibilização maior, ou realmente uma privatização ou uma visão mais partes iguais? Assinou, está assinado. Se você não é ignorante, não ganha menos que 3 salários mínimos, você não merece mais proteção do Estado. A impressão que eu tenho é que o Estado está cada vez minimizando a sua proteção, não através da lei, nem através dos princípios que ainda não mudaram, mas sim através da interpretação que o Supremo Tribunal vem dando ao direito do trabalho. E esse é um caminho. Não sei se ele tem volta, talvez tenha, porque é sempre pendular, né? É um pêndulo a vida, ora está de um lado, ora está no outro. E agora ele está acenando para o direito civil. Pode ser que ele volte a acenar para um direito protetivo, desigual, onde o trabalhador merece uma proteção maior. Mas o futuro a Deus pertence. Vamos ver o que vai dar. Quero agradecer desde já. O que eu diria sobre esse futuro é que eu só me lembro de uma frase que eu repeti muitas vezes nas inúmeras lives que fizemos na pandemia, né? A única convicção que eu posso ter nessa visão trazida por você sobre esse futuro do direito do trabalho é aquela frase de Lulu Santos e Nelson Motta: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Talvez passou a pandemia, passam crises, voltam, o pêndulo vai para um lado e para o outro. A gente só sabe apenas que a única coisa constante é a mudança. E nesse ponto, eu dou a palavra para suas considerações finais, né? Tá bom, quero agradecer ao Zé Alencar, que está aqui com a gente também, né, apesar de não ter aparecido. Muito obrigado, José Alencar, nosso confrade também da academia, ao querido Rodolfo Pamplona, a nosso atual presidente, Alexandre Ágara Belmonte,
que nos deu essa incumbência, né, das entrevistas, a mim dos eventos, e nos faz trabalhar num dia de domingo, e me dá o prazer conta de aqui estar... ainda cedo. E ainda me dá o prazer de estar sendo entrevistada por alguém que mora no meu coração, que é Rodolfo Pamplona. Olha que alegria. Então, meu amigo, muito obrigada. Beijos a todos aqueles que nos assistem. Um beijo a todos e todas e um beijo especial no coração deste meu amor, que é Wólia Bonfim. Beijos. Beijo. Só queremos, por isso brilhemos e vamos vencer. Academia Brasileira de Direito do Trabalho.